Um terceiro desses hábitos de dor, de dores que vêm todos os dias e que te incomoda também, é a insônia. A insônia na depressão, que é uma insônia que a gente chama de insônia terminal, a insônia ela vem e ela traz para você toda uma dor. Uma dor porque você deita para dormir. Normalmente você começa a tomar medicação. Você toma essa medicação para quê? Para dormir. Você deita na cama e quando dá mais ou menos umas 11 horas da noite, meia-noite, seu cérebro desliga. Mas você não atinge o sono profundo. Você está num sono medicamentoso. Normalmente às 3 da manhã você vai acordar. E sabe por que você vai acordar? Porque é o momento em que você volta, você está entrando num processo regenerativo, você está entrando no que a gente chama de na fase parassintomática. Nessa fase que a gente está na parte parassintomática, a gente vai ter a necessidade de ficar mais ativa. E daí a gente não consegue voltar a dormir. A gente acaba perdendo o sono e ficamos ali, esperando voltar, esperando voltar. E quando a gente vê, são 5, 6 da manhã, e aí o sono foi embora e a gente já tem que acordar de novo. Ou às vezes a gente consegue dormir mais um pouquinho, mais 1 hora ou 2. Então, normalmente, quando isso acontece, a gente entra nesse estado e a gente acaba não conseguindo ter um sono descansado, o que vai agravar todos os outros 2 pontos que eu disse dos hábitos de dor. Ou seja, a gente vai voltar a sentir o nosso corpo cansado no outro dia porque ele não descansou e a gente vai ter uma dificuldade na nossa alimentação. Então, são situações que são cíclicas. E esses hábitos de dor, eles vão aumentando e ampliando a nossa fase da depressão. Normalmente, aqui, a gente já está falando de uma fase 2. E nessa fase 2, para quem está nessa fase 2 da depressão e está sentindo que está perdendo as forças, é importante a gente pensar numa coisa muito importante. Como dizia Albert Einstein, loucura é você querer resultados diferentes fazendo exatamente tudo igual. Então, se você está querendo sair da sua depressão e você acredita que o fato do seu médico ter passado os medicamentos e você está fazendo aquelas coisas que não te levaram a resultado nenhum, vão em algum momento surtir efeito, é uma grande areia para os olhos, é uma grande mentira. Infelizmente, essa é a nossa realidade. A maior parte das pessoas, por isso a gente tem uma crescente tão grande de números de casos de depressão e de ansiedade. Nós, nesse momento, somos 400 milhões de habitantes com transtorno de saúde mental no mundo. Nós estamos falando de uma grande fatia. Aqui em Portugal, nós estamos falando de cada 5 pessoas, uma sofre de um transtorno mental. É um número muito elevado. No Brasil, nós temos também índices muito grandes, muito semelhantes. E aí a gente pensa, mas espera aí, há quantos anos existe a medicação para a depressão e para a ansiedade? Já existe desde a década de 50. Em 1952, fizeram o primeiro medicamento para a tuberculose, que decidiram e perceberam que ajudava as pessoas a conseguirem ter um maior relaxamento, se sentirem descansadas. E nessa altura, quando fizeram esse medicamento, decidiram que se desse para as pessoas com tuberculose, elas ficavam mais animadas e mais dispostas, então poderiam dar para as pessoas com esgotamento mental. E começaram a dar esses medicamentos para as pessoas com depressão. Ou seja, naquele momento as pessoas começaram a tomar o que hoje a gente chama de antidepressivos, que eram medicamentos feitos para tuberculose. E a partir daí, esses medicamentos continuaram a ser receitados. Com melhoras, claro, nós tivemos muitas melhoras na questão medicamentosa. E atenção, eu não sou contra os medicamentos, eu sou contra a falta de clareza que um médico tem ao passar e receitar para o paciente aquele medicamento. E não dizer para ele que, além dele tomar aquele medicamento, ele pode ter consequências no futuro que são muito danosas para outras. Ou seja, a gente vai alagar um santo para construir outro. Então, às vezes, você está dando um medicamento antidepressivo benzodiazepínico para um paciente,
com 30 anos, e quando ele chega aos seus 50, ele tem diabetes, hipertensão, glaucoma ocular, entre várias outras possibilidades de desenvolvimento, por exemplo, Alzheimer precoce, por conta daquele medicamento. Então, se dissessem, olha, você tem um caminho A, que é você se sentir mais bem disposto, enquanto está procurando um tratamento para a origem da sua depressão, que são esses medicamentos. Só que não deves tomar eles durante muito tempo, porque senão vai trazer consequências outras para você. Se falassem isso, seria muito mais fácil. Então, é com isso que eu falo. Agora, tirando esse fator, é importante a gente entender que se você começar a fazer de uma forma diferente, você vai ter melhores resultados. É isso que eu trago para as minhas alunas, é isso que eu trago para as minhas pacientes. Eu digo, é necessário a gente fazer uma série de coisas. E é uma mudança de hábito que tem que começar consigo. Essa mudança de hábito é que faz com que eu tenha alunas com resultados tão exponenciais em tão pouco tempo. A gente está falando de algumas alunas que em um mês já conseguem ver resultados que não viam há anos, de pessoas que não saíam de casa e que voltam a sair, de pessoas que não se alimentavam e voltam a se alimentar, de pessoas que não tinham prazer na vida e voltam a ter prazer na vida. E por quê? Porque não é só você procurar um medicamento, não existe pílula milagrosa. Não é só você procurar um tratamento terapêutico para aquilo. Você precisa saber o que está acontecendo, o que fez você entrar e como sair. Essa clareza, que é o que eu chamo de tratamento humanizado. Você precisa de um tratamento humanizado, onde a sua médica, a sua terapeuta, ou a pessoa que você escolheu para seguir consigo, ela te olhe nos olhos e entenda a sua dor com empatia. E perceba que qual é a origem. Enquanto vocês não olham para a origem da depressão, a chance de vocês se curarem é muito pequena. E isso é um grande erro, porque a maior parte de vocês acaba olhando apenas para os sintomas. Vocês olham, eu estou com insônia. Então, buscam um medicamento para quê? Para dormir melhor. Eu estou com enxaqueca. O que vocês buscam? Um medicamento para enxaqueca. Gi, não, na verdade, eu tenho muita dor no corpo. E eu estou muito desmotivada. Aí vocês vão e tomam medicamentos para trazer serotonina. Mas e o problema na origem? E dentro desse capô, né? Eu costumo trazer o carro como exemplo. Dentro do capô desse carro, como está o motor? Não adianta pintar todo o carro, resolver a funilaria, dar uma tintura nova quando lá dentro você não olhou. Infelizmente, a maioria dos profissionais nesse momento não tem tempo para olhar para a sua origem e não sabem como olhar. Porque quando você começa a tirar um curso, né, uma faculdade, são tantos os temas que você vai aprendendo por semestre que de repente você se perde, você não vira especialista em nada. Eu falo isso porque o meu caminho para salvar a minha própria filha e me salvar também, para quem conhece a minha história, ele passou por ter que aprofundar na área que era mais específica, e era a área da saúde mental. Então, eu começo precisando me tratar, e eu não podia me tratar com alguém que sabia um pouco sobre aquilo, e que estava fazendo experimentos com a minha própria vida. Eu precisava de resultados, e resultados que não trouxessem consequências danosas.